Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje falaremos sobre o tópico mais importante para a prova do INSS, no quesito direito previdenciário, lembrando, tá? Falaremos sobre benefícios previdenciários, né, que são benefícios que fazem parte lá do RGPS, o Regime Geral da Previdência Social, beleza? Bom, falaremos aqui sobre auxílio-doença. O auxílio-doença, hoje, ele é chamado de auxílio por incapacidade temporária, tá? Então, como que ele funciona? Se você é um segurado, você cumpre todos os outros requisitos para ser um segurado, tá? Da Previdência Social, e você ficou doente no seu trabalho, tá? E essa doença te afastou por mais de 15 dias, né? Ou seja, você ficou de 16 dias para cima, né? Afastado. Nesse caso, você pode solicitar auxílio-doença, tá certo? E como que funciona esse auxílio-doença? Bom, se você for um segurado empregado, vamos lembrar aqui sobre os tipos de segurados que existem. Nós temos os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Os segurados obrigatórios são o segurado empregado, o segurado doméstico, segurado avulso, o especial e o contribuinte individual, tá? São esses tipos. Lá na percepção do auxílio-doença, o segurado empregado vai ter uma regra diferente dos outros segurados, que é a seguinte: o segurado empregado, nos primeiros 15 dias, quem vai pagar a sua remuneração vai ser a empresa, e depois é a Previdência que paga para ele o auxílio-doença. Bom, um exemplo: Carlos é auxiliar administrativo de uma empresa. Ele não era contribuinte antes deste emprego. Após 12 meses, Carlos sofreu um acidente doméstico e não poderá trabalhar por 16 dias. Como ele é segurado empregado, nos primeiros 15 dias recebe da empresa. Nos dias seguintes, ele vai receber da Previdência, né? Logo, ele receberá um auxílio por incapacidade temporária. Então, observe que a regra é diferente aqui para o segurado empregado. Agora, os demais vão receber o auxílio-doença desde o momento em que ele ficou afastado, tá? Então, conta a partir do momento que ele sofreu o afastamento. Então, essa é a grande diferença entre os dois. Devemos observar também a mudança do auxílio, ou seja, nas ocasiões onde você vai passar do auxílio-doença para o auxílio permanente, tá? Que caso é esse? Existem duas formas. Primeiro, imediatamente, né? A partir do momento que a pessoa ficou afastada, observou que ela ficou incapacitada por tempo permanente, tá? Então, ela vai ser inserida no auxílio permanente. Agora, num caso onde ela ficou doente, afastada, e posteriormente viu a necessidade de enquadrar ela como auxílio permanente, tá certo? Vamos pegar um exemplo aqui para ficar mais fácil. Marcos, ele é digitador. Ele é contribuinte regular. Marcos sofreu um acidente e quebrou as 2 mãos. Ele ficou afastado por mais de 15 dias. No início, ele recebeu auxílio por incapacidade temporária. Passados um mês do ocorrido, Marcos teve que amputar as mãos. Logo, seu auxílio foi convertido para incapacidade permanente. Observe que a sua função, o seu trabalho, dependia estritamente das suas mãos, né? Para desempenhar a sua atividade de digitador. No primeiro momento, ele recebia auxílio-doença porque ele quebrou a mão e ele poderia se recuperar, né? Tinha essa hipótese de recuperação. Mas aconteceu um problema lá grave com o Marcos, ele acabou tendo que amputar as 2 mãos e não pôde mais exercer esse trabalho. Então, ele ficou enquadrado como auxílio por incapacidade permanente. Ele vai receber este auxílio e não mais o auxílio-doença. Dando continuidade, nós temos o seguinte: nós temos a filiação com doença. É o caso onde a pessoa já tinha uma doença e aí ela se filia à Previdência Social, né? Ela se torna uma contribuinte, mas daí ela quer obter benefícios, né, em cima dessa doença que ela já tinha. E aí a gente tem que analisar o seguinte: se ela já tinha essa doença, então ela não poderá obter o auxílio-doença, tá? Agora, se ela tinha uma doença que não impedia o exercício do trabalho, mas foi
agravada com exercício, aí ela tem direito, tá? Ela tem direito a pedir o auxílio-doença. Um exemplo, João tinha uma doença e se filiou à Previdência. Ele solicitou o auxílio por incapacidade temporária, mas ele não vai receber, porque a gente explicou ali anteriormente, né? Porque sua doença é anterior à filiação. Caso ele tenha uma doença que não impeça o seu serviço, mas que futuramente se agrave, então ele vai receber o auxílio-doença. Dando continuidade, falaremos agora sobre a obrigatoriedade do tratamento da doença, tá? O tratamento, ele é obrigatório. Quando a pessoa ela recebe o auxílio-doença, ela tem que passar por uma perícia médica e ela tem que ser tratada naquela enfermidade que ela se encontra, tá? Agora, grave isso, ela não é obrigada a realizar exame de sangue nem realizar cirurgia. São 2 casos em que a pessoa não é obrigada a realizar. Sobre a perda do auxílio-doença. Este caso, eu pus aqui essa seguinte frase: se trabalho onde me beneficio. Vamos aqui primeiro no exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, se você estiver recebendo auxílio-doença, mas decidir trabalhar, né, você vai perder a grana, o dinheiro, tá? O auxílio. Mas se for um trabalho diferente daquele que gerou o benefício, então você não perde. Qual que é a conclusão aqui? Para cada atividade, você vai verificar a sua incapacidade. Se a gente pegasse ali o exemplo do Marcão, né? O Marcos era digitador. Ele solicitou o auxílio-doença, né? Porque ele quebrou as mãos. E só que ele começa a trabalhar no outro emprego, também como digitador. Nesse caso, né? Se ele foi afastado porque ele não podia trabalhar com as mãos, ele não deverá trabalhar em outro local que exerce a mesma atividade. Então, por isso, nesse caso, ele vai ter a perda do auxílio-doença. Mas se fosse um trabalho diferente, né? Se, por exemplo, ele usasse só os pés ou alguma outra coisa, ele não perderia o auxílio-doença, tá joia? Né? E se ele voltar, ou seja, se ele voltar a exercer a mesma atividade, é isso que a gente falou, ele vai perder, tá certo? Vamos agora pegar um caso onde nós temos 2 empregos. É algo parecido que a gente já falou ali anteriormente. Você pode receber o benefício em um, como a gente falou ali. O Marcos, ele era digitador, quebrou as mãos, mas ele tinha um outro emprego, digamos que ele seja, não sei, guarda de trânsito, alguma outra coisa, tá? Que não precisaria do uso das mãos. Neste caso, ele pode receber o auxílio-doença, mesmo trabalhando em outro emprego. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Não sei se você já assistiu o seriado Todo Mundo Odeia o Chris. É um seriado de comédia americano, muito bom. Lá nós temos o pai do Chris, chamado Julius, e ele sempre falava que ele tinha 2 empregos. Então vamos pegar ele como exemplo. Julius tinha 2 empregos. De manhã dava aulas, de tarde dirigia um caminhão de transportadora. Devido a uma gripe, Julius ficou rouco por mais de 15 dias. Dessa forma, ele solicitou o auxílio-doença, pois não podia mais dar aulas. Como para receber o benefício basta que a incapacidade ocorra em pelo menos uma das atividades, Julius receberá o benefício. Agora, se Julius permanecer rouco, ele continuará recebendo o auxílio-doença indefinidamente. Ele não vai mudar para um auxílio permanente, tá? Pois a sua outra atividade não foi prejudicada. Tá? Aqui, por si só, a história do Julius já explica esse caso que a gente falou. Né? Tem que ser atividades diferentes para que ele possa receber auxílio-doença e ainda assim exercer o outro emprego, tá? Então é isso. Dando continuidade, nós temos a carência. O que é a carência? É o tempo mínimo para que o contribuinte, né, o segurado, ele possa receber o benefício, ou seja, o auxílio-doença, um auxílio permanente. Né? Então, quantos meses você tem que contribuir para o INSS, para a Previdência, para o regime geral, para poder ter um benefício, tá certo? A carência para auxílio-doença são 12 contribuições mensais. Então, grave aí. Auxílio-doença é 12. E o que é essa retomada em 6 meses? A retomada é um caso onde a pessoa ela contribuía, tá? Mas ela perdeu a qualidade de segurado. Ela deixou de contribuir por um longo período de tempo e perdeu essa qualidade, tá? Se ela desejar retomar, né, as contribuições e obter as contribuições antigas que ela já tinha para dar esses 12 meses aqui, então ela tem que contribuir pelo menos 6 meses. Né? Ela contribuindo por 6 meses,
ela pode recuperar as contribuições antigas. Vamos imaginar que a pessoa contribuiu por 8 meses, tá? E ela ficou parada por muito tempo, perdeu a qualidade segurada. Quando ela retornar a contribuir, quantos meses falta para ela atingir a carência? Não são 4? Sim, são 4. Mas, observe aqui, ela não vai conseguir resgatar esses 8 meses enquanto ela não contribuir 6 meses. Então, ela precisa contribuir por 6 meses e aí sim ela resgata as anteriores. Não seria, nesse caso, 4, as 4 que estavam faltando, tá? Seriam 6 meses para ela poder resgatar aquilo que foi congelado, tá joia? Então, essa é a carência. Né? Aqui nós temos um textinho para exemplificar isso daí. Caso de perda da qualidade segurada, vamos pegar um exemplo aqui. Antônio era contribuinte, mas ele deixou de ser segurado. Após algum tempo, ele voltou a se filiar ao regime. Todavia, não vai recuperar suas contribuições antigas. Elas ficarão congeladas. Para receber os benefícios, ele terá que contribuir sempre a metade. Aqui eu já deixei uma regrinha para todas as outras, tá? É sempre a metade. Para o auxílio doença, o auxílio permanente também é a metade, é 6. O auxílio salário maternidade, tá? Vai ser a metade dos 10 necessários, então 5. E auxílio reclusão, 12, que é a metade dos 24 contribuições mensais, que é a carência do auxílio reclusão. Tá? Então, esse é um caso. Agora, existem casos em que independe do tempo de carência, tá? A pessoa não precisa contribuir os 12 meses para poder receber auxílio doença, que seriam esses 3 casinhos aqui, ó. Acidente de trabalho. Quando acontecer um acidente de trabalho, não precisa a carência. Doença no trabalho, tá? E uma lista que é elaborada pelo Ministério da Saúde e outros setores aí do Estado, do governo, tá? Que definem doenças específicas que podem ser enquadradas nessa situação onde independe do tempo de carência, independe da carência. Um exemplo muito cobrado em prova é a tuberculose, tá? Ela é enquadrada como uma dessas doenças. Temos também os segurados especiais, tá? É a seguinte regra para os segurados especiais. Vocês lembram deles? Os segurados especiais são esses aqui, ó. É aqueles que trabalham numa atividade de agropecuária, né? São os pequenos produtores, tá joia? Então, nós temos lá o Antônio que trabalha na horta, um pescador. Não vou entrar em detalhes agora, mas falarei mais sobre os segurados obrigatórios em aula específica. Mas saiba que para os segurados especiais, eles não dependem da carência, mas eles devem comprovar que exerceram atividade rural durante um período de tempo igual ao da carência. E qual seria esse período? Seriam os 12 meses. Então, eles têm que mostrar que eles trabalharam na atividade rural, tá? Por esse período aqui de tempo, desses 12 meses. Aí sim eles podem receber o auxílio doença, tá joia? Então, vamos ver se a gente tem mais alguma coisa aqui. Temos sim, as observações. Vamos pegar aqui as observações. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Bom, observações. Auxílio e aposentadoria. A gente pode acumular esses 2 benefícios? Não pode, tá joia? Já grave isso, não pode acumular esses 2 benefícios. Qual será o valor, então, do auxílio doença? É sempre 91% do salário base, tá? Vai ser do salário ali que a gente utiliza para fazer este cálculo. Então, é 91%, grave isso. Auxílio doença é 91%. Tá? E outra coisa, o contrato dura 12 meses após o término, né? Uma situação onde é obrigado as empresas elas aguardar esse prazo de 12 meses após o término do auxílio-doença, não pode ser demitido, tá, o funcionário. E ali o acidente de trabalho, né, um caso também que a gente já mencionou, que é uma situação onde independe do tempo de carência, tá certo? Então é isso, pessoal. Na próxima aula continuaremos falando sobre outros benefícios. Espero que você tenha gostado, dê o seu joinha, dê o seu gostei e até a próxima. Grande abraço, tchau, tchau.